Página 17. Formas de manifestação do ânimos. Eu, portanto, parto da hipótese de que o ânimos refere-se a um ser masculino, cujo rastro pode ser seguido e que deve ser representado. Como se caracteriza então o ser masculino? Goethe faz com que Fausto, ocupado em traduzir o Evangelho segundo João, se pergunte se na passagem "no princípio era o verbo", não ficaria melhor "no princípio era a força", ou o sentido. Para escrever, finalmente, "no princípio era o ato". Como essas 4 expressões que deveriam traduzir o logos grego parece estar representada, de fato, a quintessência do ser masculino. Há nelas, ao mesmo tempo, uma sequência de graus, e cada um desses graus tem seu representante na vida, bem como no desenvolvimento do ânimos. O primeiro grau corresponde à força, seguindo o ato, o verbo e, por fim, como último grau, o sentido. Em lugar de força, de qualquer forma, seria melhor dizer força dirigida, ou seja, vontade, pois a força pura ainda não é humana e também não é espiritual. Essa quadruplicidade pela qual o princípio do logos é descrito tem, como podemos ver, um elemento da consciência como condição prévia. Sem esta, nem vontade, ato, verbo ou sentido pode ser representado. Assim como há homens que se destacam pela força física, e há homens de ação, de palavras, e aos homens sensuais, assim também está dividida a imagem do ânimos, que corresponde ao respectivo grau ou aptidão da mulher. Essa imagem é, por um lado, projetada em um homem real, semelhante a ela, que através dela corresponde ao papel de ânimos, e por outro, ela aparece como figura onírica ou de fantasia. E, finalmente, já que representa uma realidade anímica viva, ela pode, a partir de dentro, representar uma determinada coloração a todo o comportamento. Para mulheres primitivas ou jovens, ou o primitivo que existe em cada mulher, há um representante do ânimos, que se destaca pela força física e pela agilidade. Daí, os típicos heróis das lendas, ou os atuais ídolos do esporte, cowboys, toureiros, pilotos e etc. Para as exigentes, ele é um tipo que executa atos, no sentido de que dirige sua força para algo que vale a pena. É comum que aqui as transições sejam fluídas, pois força e ato condicionam um ao outro. Os homens do verbo, ou até mesmo do sentido, caracterizam-se, então, de maneira muito precisa. A direção espiritual, pois verbo e sentido correspondem principalmente às faculdades espirituais. Aqui há, portanto, o ânimos no sentido mais restrito, compreendido como líder espiritual e como aptidão espiritual da mulher. Nesse grau, ele pode muito bem tornar-se, acima de tudo, problemático. E por isso teremos que nos deter nele o mais longamente possível. Encontramos os graus da valentia e da ação projetados na figura do herói. Entretanto, há também mulheres nas quais essa espécie de masculinidade está registrada e atuante de maneira harmônica com o ser feminino. Estas são as mulheres ativas, enérgicas, corajosas e atuantes. Ao lado destas, encontramos também aquelas em que a integração não deu certo e onde a postura masculina sufocou e reprimiu a feminina. Estas são as mulheres-homens superenérgicas, inescrupulosas e brutais. As xantipas, que são não apenas ativas, mas até mesmo violentas. Em muitas mulheres, essa masculinidade primitiva encontra expressão também na vida amorosa. Seu erotismo tem, então, um caráter agressivo masculino, não sendo condicionado ao sentimento nem ligado a ele, como é o caso normalmente com as mulheres,
funcionando, entretanto, para si, sem estar associado à totalidade da personalidade. Isso acontece de maneira predominante com os homens. Entretanto, pode-se muito bem supor que, em grande parte, as formas mais primitivas da masculinidade já foram assimiladas pela mulher. Falando-se de maneira geral, elas há muito encontraram sua utilização na vida feminina, pois já faz tempo que existem mulheres cuja força de vontade, objetividade, atividade e capacidade de atuação serviram como forças úteis em suas vidas, vividas, por outro lado, de forma completamente feminina. O problema da mulher atual me parece estar muito mais na postura em relação ao logos do ânimos, em relação ao espiritual masculino, no sentido estrito, que parece, portanto, ser uma absoluta expansão da consciência, uma maior consciência em todos os campos, um dado e uma exigência inevitáveis de nosso tempo. Expressão desse fato é que, ao lado das descobertas e invenções dos últimos 50 anos, surgiu também o movimento feminista, a luta pela igualdade de direitos sociais em relação ao homem. A pior excrescência desse esforço, o pedantismo, parece estar hoje superada. A mulher aprendeu a reconhecer que não pode ser igual ao homem, que ela, antes de tudo, é mulher e deve sê-lo. Permanece, entretanto, o fato de que uma determinada quantidade de espírito masculino amadureceu na consciência das mulheres e deve encontrar em suas personalidades seu lugar e sua atuação. Conhecer essas grandezas, ordená-las para que possam agir de maneira adequada, é uma parte importante do problema do ânimos. Ouve-se, de vez em quando, o ponto de vista de que não seria necessário a mulher ocupar-se com coisas espirituais ou intelectuais. Isso seria apenas uma imitação estúpida do homem, ou a megalomania de um instinto de concorrência traidor. Ainda que isso certamente seja verdade em muitos casos, sobretudo quanto às manifestações do início do movimento, mesmo assim não se faz justiça à causa com essa explicação. Não é a soberba ou a arrogância que nos leva, com perversidade atrevida, a querer ser igual a Deus. Isto é, como o homem, nem como a Eva, uma vez, nos fascina a beleza do fruto da árvore do conhecimento ou nos encoraja a serpente a prová-lo. Mas é como se tivéssemos recebido uma ordem. Nós estamos diante da necessidade de morder essa maçã, quer ela nos pareça apetitosa ou não, diante do fato de que acabou o paraíso da submissão à natureza e à inconsciência onde muitas adorariam permanecer. E assim estão as coisas em última instância, ainda que alguma superestrutura possa lançar outra luz. E como se trata de um ponto de transição tão significativo, não se deve ficar admirado com tentativas frustradas. Exageros e caricaturas grotescas, e tampouco deixar-se desanimar por isso. Se o problema não é abordado, se a mulher não cumpre suficientemente a exigência do tornar-se consciente ou da atividade espiritual, então o ânimos torna-se autônomo e negativo e age de maneira destrutiva sobre o próprio indivíduo, bem como sobre suas relações com outras pessoas. Isso pode ser explicado da seguinte maneira: quando a necessidade de função espiritual não é assumida pela consciência, então a libido determinada para isso cai no inconsciente e lá ativa o arquétipo do ânimos. Por meio dessa libido que escapou para o inconsciente, aquela figura torna-se autônoma e tão poderosa que pode subjugar o eu consciente e, por fim, dominar toda a personalidade. Devo acrescentar aqui que discordo da concepção de que na base do indivíduo existem determinadas ideias que ele teria que realizar, como, por exemplo, o ovo ou a semente, que já contém em si a ideia do ser que dele deve surgir. Por isso, eu falo de uma quantidade de libido que está destinada às funções espirituais, pronta para fazê-lo, e que deveria ser utilizada para isso. Para expressá-lo com uma imagem tirada da economia,
semelhante ao orçamento de um lar ou um empreendimento, estão previstas determinadas quantias para determinados objetivos. Além disso, de tempos em tempos são liberadas quantias de destinações anteriores, ou porque não são mais necessárias lá, ou então porque não podem mais ser utilizadas. Este é hoje o caso para a mulher de muitos pontos de vista diferentes. Primeiro, ela principalmente se for protestante. Com frequência, não encontra mais na religião da respectiva igreja, que antes podia satisfazer de modo considerável suas necessidades espirituais e intelectuais, essa satisfação. Antes, o ânimos, de uma certa maneira, podia ser relegado ao além, com sua problemática. O Deus paternal bíblico significa para muitas um aspecto metafísico e sobre-humano da imagem do ânimos. E enquanto a espiritualidade pode se expressar nas formas gerais da religião, o conflito é evitado. Agora, que isso não funciona mais, surge o nosso problema propriamente dito. Eu vejo uma outra razão na circunstância de que, com a possibilidade do controle de natalidade, uma significativa quantidade de libido fica livre. Duvido que até mesmo a própria mulher possa avaliar de maneira correta quão grande é essa quantidade, que até então era utilizada para a constante preparação interior e estava consolidada. A terceira razão está nos avanços da tecnologia, que tira da mulher tanta coisa que antes, utilizando seu empenho e espírito criativo, ela destinava à sua produção ou manutenção. Onde antes ela acendia o fogo da lareira e com isso cumpria o ato prometeico. Hoje ela liga o gás ou o computador elétrico e não tem nem ideia do que perde com essas inovações práticas e que consequência essa perda lhe traz. Pois tudo o que não é mais feito à moda antiga será feito de um novo modo. E isso não é assim tão simples. Há muitas mulheres que, quando estão em uma situação em que se deparam com as exigências espirituais, pensam: eu preferia ter mais filhos ainda, para dessa maneira escapar a essa exigência incômoda e amedrontadora, ou, pelo menos, adiá-la. Mas, mais cedo ou mais tarde, é preciso adequar-se para cumprir essa exigência, pois o desgaste biológico diminui natural e progressivamente na segunda metade da vida, de forma que uma adaptação torna-se de qualquer maneira inevitável, quando não se queira adquirir uma neurose ou alguma outra enfermidade. Além disso, não é somente a libido que se tornou livre, que nos impõe a nova tarefa, mas também, e tanto quanto a já citada lei do Kairos, do momento temporal de que nos dependemos e que não podemos evitar ainda que suas condições sejam obscuras para nós. E nossa época parece exigir a expansão da consciência de forma geral. Temos, portanto, na psicologia, a descoberta e a pesquisa do inconsciente. Na física, comprova-se aparições e fenômenos tais como, por exemplo, raios e vibrações que até então não eram perceptíveis, sendo, portanto, inconscientes. São encontrados novos mundos, como as leis que os regem, tais como a do átomo, o telégrafo, o telefone, o rádio e outros instrumentos tecnicamente aperfeiçoados, de todo tipo, que trazem para perto de nós o que está distante, ampliando, dessa forma, o âmbito de percepção dos nossos sentidos por todo o planeta e além dele. Em tudo isso, expressa-se a ampliação e a iluminação da consciência. Prosseguir na busca das causas e objetivos desse fenômeno nos levaria longe demais. Eu o menciono apenas como fator de participar do condicionamento do problema que é tão agudo para a mulher atual, o problema do ânimos. Trata-se, portanto, de uma transferência da libido para novos rumos. Nós sabemos que toda a cultura está apoiada sobre essa transferência, e a capacidade para tal é que diferencia o homem do animal. Esse fenômeno, entretanto, também está ligado às maiores dificuldades. Na verdade, ele atua quase como uma culpa ou um crime.
Como demonstram os mitos do pecado original e do roubo do fogo por Prometeu? E como se pode experimentá-lo na própria vida? Não é isso ainda mais admirável, pois trata-se aí de uma abertura ou até mesmo de um desvio do percurso natural, um empreendimento perigoso e apaixonante. Por isso, também esse processo sempre esteve estreitamente ligado às noções e ritos religiosos. Sim, o mistério religioso, com sua vivência da morte e ressurreição simbólicas, significa com bastante frequência o maravilhoso e misterioso processo da metamorfose. Como se depreende dos mitos do pecado original no paraíso e do roubo do fogo por Prometeu, já mencionados, é o Logos, isto é, a inteligência. Portanto, a consciência que destaca o homem da natureza. Esse processo, entretanto, coloca-o numa posição trágica entre o animal e Deus. Por meio desse processo, ele deixa de ser o filho da mãe natureza. Ele é expulso do paraíso. Mas também não é nenhum Deus, pois está irremediavelmente preso ao seu corpo e às suas leis naturais, como Prometeu, acorrentado à rocha. Esse estar pendurado ou balançar de cá para lá entre o espírito e a natureza é o sofrimento, há muito conhecido do homem. Enquanto a mulher só começa a sentir esse conflito em épocas mais recentes. E como esse conflito, que anda de mãos dadas com uma consciência crescente, chegamos mais uma vez ao problema do ânimos, que no fim sempre acaba na oposição natureza e espírito e sua unificação. Como vivenciamos esse problema? Como vivenciamos esse princípio espiritual? A princípio, ele vem ao nosso encontro de fora, vem ao encontro da criança, quase sempre no pai ou em algum homem que tenha assumido o lugar do pai. E mais tarde, talvez, num professor, num irmão mais velho, no marido, num amigo e, finalmente, também nos documentos objetivos do espírito. Na igreja, no Estado e na sociedade e em suas instituições, nas criações da ciência e da arte. Em geral, o acesso a essa objetivação do espiritual não é possível à mulher de maneira direta, mas ela a encontra primeiro através de um homem, que é para ela guia e mediador. Esse guia ou mediador torna-se então também portador ou representante da imagem do ânimos. Em outras palavras, o ânimos é projetado nele, até onde essa projeção é bem sucedida, isto é, até onde a imagem correspondente ao seu portador não existe propriamente um conflito. Ao contrário, de uma certa maneira, essa situação parece até perfeita, sobretudo quando o homem através do qual o espiritual é transmitido e, ao mesmo tempo, vivenciado como pessoa, ou seja, quando se tem uma relação humana positiva com ele. Quando essa projeção se estabelece de forma duradoura, temos então aquilo que se poderia chamar de uma relação ideal. Ideal porque sem conflitos, em que se permanece, entretanto, inconsciente. Contudo, hoje em dia não é mais possível ser tão inconsciente, e eu acho que isso pode ser provado pelo fato de que muitas, quando não a maioria das mulheres que creem estar felizes e satisfeitas em uma dessas relações perfeitas com o ânimos, são ao mesmo tempo atormentadas por sintomas nervosos ou físicos. São muito frequentes os estados de medo, de insônia e de nervosismo geral, ou males físicos, tais como dores de cabeça, perturbações da visão e às vezes também afecções pulmonares. Conheço 2 casos em que o mal pulmonar surgiu numa época em que o problema do ânimos havia se tornado agudo, sendo curado após este ter sido reconhecido e tratado. Talvez os órgãos respiratórios e o espírito estejam relacionados em um contexto singular, tal como é expresso na palavra ânima ou pneuma, equivalentes a hálito, vento ou espírito. Talvez também os órgãos respiratórios reajam com uma sensibilidade especial quanto ao processo do espírito.
É provável que qualquer outro órgão possa ser atingido da mesma maneira. Trata-se, na verdade, de libido que não encontra nenhuma aplicação adequada e que, portanto, reprimida em si mesma, para algum ponto fraco. Entretanto, tal transferência total da imagem do ânimos cria, além de aparente satisfação e perfeição, também uma espécie de ligação forçada com o homem em questão, e uma dependência dele que frequentemente chega a ser insuportável. Esse estado de fascinação e de condicionamento absoluto ao outro é conhecido como transferência, que não é outra coisa exceto a projeção. Projeção, entretanto, não significa apenas a transferência de uma imagem para uma outra pessoa, mas com a imagem torna-se costumeiras também as atividades que a ela correspondem, imaginadas para a outra pessoa, como, por exemplo, um homem ao qual é transferida a imagem do ânimos e que, ao mesmo tempo, tende a assumir todas aquelas funções que permaneceram pouco desenvolvidas na mulher em questão, seja a função ou atividade do pensamento ou a responsabilidade em relação ao exterior. A mulher em que o homem projeta sua ânima deve sentir ou criar relações por ele. E esse comportamento simbiótico é, na minha opinião, a verdadeira razão para a dependência forçada e o condicionalismo que surge nesses casos. Muitas vezes, entretanto, um estado de projeção perfeito e feliz não dura muito, sobretudo quando se tem uma relação próxima com a pessoa em questão. Nesse caso, é frequente que, em pouco tempo, a incongruência entre a imagem e seu portador se torne visível. Um arquétipo tal como é o ânimos nunca coincide com uma pessoa individual, tanto menos quanto mais individual for a pessoa. Na verdade, a individualidade é o contrário do arquétipo, pois o individual é exatamente aquilo que de alguma forma não é típico, e sim, talvez, a mistura única e original de traços típicos. Quando essa diferença entre a imagem e seu portador se instaura, nós, muito confusos e decepcionados, nos damos conta de que o homem que parecia incorporar a imagem do ânimos de forma alguma lhe corresponde, comportando-se constantemente de maneira muito diferente da que julgaríamos conveniente. Talvez a princípio haja um esforço para enganar-se a si mesmo a esse respeito, e muitas vezes isso dá certo com relativa facilidade, graças a uma habilidade de adaptação que se deve a uma capacidade de diferenciação pouco apurada. Frequentemente também tenta-se com astúcia fazer do homem aquilo que ele deveria representar, não apenas por meio de exercício de pressão ou coação consciente. O que acontece muito mais vezes é que, de maneira inconsciente, levamos nosso parceiro a um comportamento arquetípico, isto é, um comportamento de ânimos, por meio do nosso próprio comportamento. O mesmo vale naturalmente para o homem. Talvez ele gostaria de ver na mulher a imagem que tem em si e, através desse desejo, que atua como uma sugestão, pode levá-la a não viver a si mesma, fazendo-a tornar-se uma figura de ânima. Isso e a circunstância de que ânima e ânimos determinam um ao outro, isso é, que uma manifestação de ânima invoca o ânimos e vice-versa, com o que põe-se em andamento um círculo vicioso difícil de interromper. Forma-se uma das piores complicações no relacionamento entre homem e mulher. Mas, quando se descobriu a incongruência entre pessoa e figura, já se está em meio ao conflito. E não resta outra coisa a fazer, exceto efetuar a diferenciação entre a imagem interna e a pessoa externa. Com isso, chegamos ao problema do ânimos em seu sentido mais próprio, aquele dos componentes masculinos espirituais próprios. Parece-me que o comportamento em relação a estes, seu conhecimento, o conflito com eles, sua incorporação ao todo da personalidade, formam o cerne deste que talvez seja o problema mais importante de muitas mulheres atuais. O fato de tratar-se de um complexo, de um órgão que pertence à individualidade e que está destinado ao funcionamento
explica que o ânimos atrai a libido para si até atingir uma dimensão imponente, até tornar-se uma figura autônoma. É de se presumir que todos os órgãos ou complexos orgânicos tenham uma tendência, uma possibilidade e uma disposição que visa seu funcionamento, e que quando uma quantidade insuficiente de libido flui para o órgão em questão, isso se manifesta, resultando em perturbações, ou seja, no surgimento de sintomas. Consequentemente, dada uma figura de ânimos forte, uma assim chamada mania de ânimos, eu concluiria que a pessoa atingida dá muito pouca atenção àquilo que nela é masculino espiritual, a estruturação de seus logos, e que ela ou não o educou e aplicou ou não o fez da maneira correta. Isso talvez pareça paradoxal, pois aparenta acontecer a partir do exterior, como se o feminino não fosse levado em conta de maneira suficiente, pois o comportamento dessas mulheres nos parece masculinos demais, sentindo-se falta de feminilidade. Mas a masculinidade, de que aparentemente se é portador, me parece mais um sinal de que algo masculino na mulher requer mais atenção, por meio da aparição autocrática dessa masculinidade. O feminino primário é de qualquer forma dominado e reprimido, mas só pode retornar ao seu lugar apropriado através de um desvio que passa pelo conflito com o masculino, o ânimos. Ao que tudo indica, não basta agir intelectualmente de maneira prática e masculina, como se pode ver com muitas mulheres que, por exemplo, completam um curso superior e exercem uma profissão intelectual masculina, e que, ainda assim, não chegaram a um bom termo com seu ânimos. Uma tal educação e maneira de viver masculinas podem muito bem dar certo com base numa identificação com o ânimos, com que o feminino é, entretanto, afastado. O que se pretende propriamente é a espiritualidade feminina, o logos da mulher ordenado no ser e na vida da mulher, de tal forma que se estabeleça uma ação conjunta harmônica e que uma das partes não seja relegada a uma vida nas sombras. Uma primeira etapa no caminho para isso significa, como foi dito, a retirada da projeção, em que esta é reconhecida como tal e desligada de seu objeto. Portanto, um primeiro ato da diferenciação, que parecendo tão simples, representa ainda assim um encargo pesado e muitas vezes uma renúncia dolorosa. Por meio dessa retirada da projeção, reconhecemos que não temos que lidar com algo que está fora de nós, mas com uma grandeza interior. E nós vemos diante da tarefa de aprender a conhecer a natureza e a atuação dessa grandeza desse homem em nós, para depois podermos mais uma vez diferenciá-lo de nós mesmas. Quando não se faz isso, tornamo-nos iguais ao ânimos ou somos possuídas por ele. Um estado que produz os efeitos mais funestos. Pois quando o feminino é assim dominado pelo ânimos e forçado para o segundo plano, surgem facilmente depressões, insatisfação geral, perda da sensação de vida, sintomas compreensíveis para o fato de que uma metade da personalidade tem sua vida quase roubada pela usurpação do ânimos. Além disso, o ânimos coloca-se de maneira perturbadora entre nós e as outras pessoas e a vida em geral. É muito difícil reconhecer em nós mesmas essa mania, e isso é mais difícil quanto maior ela é. É, portanto, de grande utilidade observar como se agem em relação às outras pessoas, em consequência. Examinar suas reações, se elas possivelmente foram evocadas por uma identificação de ânimos inconsciente. Essa orientação por outras pessoas constitui uma ajuda inestimável no cansativo processo de diferenciação e ordenação do ânimos, que com frequência é superior às energias individuais. Acredito mesmo que, sem a relação com uma pessoa por quem se pode sempre
orientar novamente, é quase impossível livrar-se do cerco demoníaco exercido pelo ânimos. O que acontece quando se está num estado de identidade com o ânimos é que nós pensamos, dizemos ou fazemos algo convencidos de que somos nós, quando na realidade é o ânimos que fala por meio de nós, sem que tenhamos consciência dele. Muitas vezes, é muito difícil até mesmo perceber que um pensamento ou opinião é ditado pelo ânimos, e não algo de que estejamos convictos, pois ele dispõe de uma espécie de autoridade e poder de sugestões diretas, violentos. A autoridade ele retira de sua filiação ao espírito em geral. O poder de sugestão, no entanto, é retirado da própria passividade de pensamento da mulher e da falta de crítica correspondente. Essas opiniões ou concepções mencionadas apresentam em geral com grande aplauso. São uma manifestação característica, sobretudo, do ânimos. Características porque, correspondentemente ao princípio do logos, são concepções ou verdades de validade geral, que na verdade são corretas entre si mesmas, mas que não correspondem ao caso dado, já que o individual e o especial de uma situação não são aí levadas em conta. Essa espécie de julgamento, pronto e válido para qualquer caso, e utilizado como propriedade apenas da ciência, e nela, sobretudo, na matemática, onde 2 e 2 sempre são 4, ao contrário do que acontece na vida, pois nesta, ou o objeto do discurso, ou seu tratamento é corrompido, ou ainda a própria pessoa emite um julgamento estabelecido sem levar em consideração seus próprios sentimentos. Esse tipo de pensamento sem sentido ocorre de qualquer forma também nos homens. Por exemplo, quando é idêntico à razão ou ao princípio do logos e não pensa a ele mesmo, mas deixa que isso pense. É claro que tais homens são sobretudo apropriados para incorporar o ânimos de uma mulher. Não posso, entretanto, aprofundar-me neste ponto, já que aqui estou tratando exclusivamente dos fenômenos do ânimos feminino. Uma das expressões mais importantes do ânimos é, portanto, o julgamento. Ele se comporta com o pensamento em geral da mesma maneira que com julgamentos, ou seja, eles importunam a pessoa a partir de dentro como algo pronto e, por assim dizer, irrefutável. Ou quando se originam no exterior. Eles são adotados porque de alguma forma parecem iluminadores ou atraentes. Mas, em geral, por outro lado, a mulher não se sente levada a adotar ou até mesmo a refletir sobre esses pensamentos para poder compreendê-los. A capacidade de diferenciação, pouco desenvolvida, leva a que se acolha com o mesmo respeito e com a mesma admiração pensamentos válidos e outros sem valor algum, pois tudo o que de alguma maneira lembra o espírito impõe-se e exerce sobre ela uma fascinação sinistra. Daí o sucesso de muitos charlatões, que com uma espécie de pseudo-espírito obtêm resultados surpreendentes. Por outro lado, no entanto, a capacidade de diferenciação deficiente tem também seu lado bom. Ele deixa a mulher sem preconceitos, de forma que ela muitas vezes sabe descobrir e apreciar valores espirituais mais rapidamente que o homem, cuja crítica desenvolvida o torna desconfiado e preconceituoso, precisando, portanto, de mais tempo até reconhecer um valor que pessoas menos preconceituosas já tinham reconhecido como tal havia muito tempo. O pensamento próprio da mulher, eu me refiro aqui à mulher em geral, sabendo que existem muitas mulheres que há muito ultrapassaram esse estágio, tendo já desenvolvido de maneira extensa tanto o seu pensamento quanto o seu espiritual. É preponderantemente prático e aplicado aquilo que se chama uma compreensão humana saudável, em geral, dirigida ao que está próximo e ao pessoal. Até aí, ele está funcionando de modo adequado, no lugar que lhe cabe, não pertencendo propriamente àquilo que entendemos ser o ânimos
em seu senso estrito. Ele se torna tal somente quanto a energia espiritual não é mais dirigida apenas ao domínio da vida cotidiana, procurando, além disso, um outro campo de ação. Em geral, pode-se dizer que o espiritual da mulher, tal como se apresenta, é um caráter pouco desenvolvido, infantil ou primitivo, curiosidade em vez de desejo de conhecimento, preconceito em lugar de julgamento, imaginação ou sonho em vez de pensamento, desejo em vez de vontade. Onde o homem trata de problemas, a mulher contenta-se com adivinhações, onde ele alcança sabedoria e conhecimentos. A mulher se satisfaz com crenças ou superstições ou faz suposições. Trata-se de estágios elementares que podem ser comprovados no espírito infantil e também no espírito primitivo. É assim que a curiosidade se apresenta às crianças e às pessoas primitivas, bem como os papéis desempenhados pela crença e pela superstição. No Eda, há uma competição de enigmas entre o errante, Odin, e seu anfitrião, lembrando um tempo em que o espírito humano se exercitava com enigmas, como o feminino o faz hoje de formas preponderantes. Temos também relatos semelhantes do mundo medieval e clássico. Eu me lembro do enigma da esfinge ou do de Édipo, nas sutilezas dos sofistas e escolásticos. O pensamento ilusório corresponde da mesma forma a um determinado estágio de desenvolvimento espiritual. Ele é encontrado em temas de contos de fadas e aí frequentemente como algo já passado quando a história decorre, na época em que ter desejos ainda ajudava. O uso da magia, quando se deseja algo a alguém, também está na base dessa mesma representação. Em sua mitologia alemã, Grimm aponta a relação entre desejo, representação e pensamento. Um antigo nome nórdico de Wotan parece ser Osk ou desejo. As valquírias são também chamadas de donzelas do desejo. Odin, errante e deus do vento, senhor do exército dos espíritos e descobridor das runas. É um espírito-deus típico, embora uma figura primitiva, ainda rústica. Com tal, ele é senhor do desejo, isto é, não apenas doador de tudo o que é bom e perfeito, que está compreendido no desejo, podendo também provocar, criar através do desejo. Grimm interpreta o desejo é a energia que mede, molda, dá, cria, forma, a energia imaginativa, pensante e, portanto, também imaginação, ideia, imagem, forma. E em outro lugar ele diz, significativamente, o desejo em sânscrito chama-se manorata, roda do sentido, o desejo movimenta a roda do pensamento. Um tal Deus do espírito e do vento, e então comparável ao ânimos feminino em seu aspecto sobrenatural, divino, nós também o encontramos com forma semelhante em sonhos e fantasias. E esse caráter de desejo é próprio do pensamento feminino. Quando se tem presente que a energia representativa não representa pouco para as pessoas, já que sempre que se quer pode-se criar uma imagem espiritual de alguma coisa. A realidade, ainda que imaterial, não deve ser negada, e então se compreende como é que imaginação, pensamento, desejo e criação foram equiparados. Sobretudo num estado relativamente inconsciente, onde as realidades externa e interna não estão separadas de forma nítida, transbordando uma na outra. É muito possível que uma realidade espiritual, isto é, algo imaginado ou um pensamento, seja considerado de maneira direta como real e concreto. Entre os primitivos também se encontra essa equiparação entre realidade externa, concreta e realidade espiritual interior. Em seus escritos, Levi Brum dá vários exemplos disso. Fala mais a respeito aqui, nos levaria, entretanto, longe demais. A mesma manifestação encontra-se também de maneira muito clara na postura espiritual feminina.
Fica-se surpreso ao se descobrir quando se observa mais atentamente com que frequência nos passa pela cabeça que algo se comporta assim e assado, ou que alguém interessado em nós faz isso ou aquilo, fez ou vai fazer, e sem nem mesmo pensar a respeito, confirmando a ideia com a realidade. Já estamos convencidas de que é assim, ou pelo menos estamos inclinadas a aceitar a pura imaginação como verdadeira e adotar a realidade correspondente. Outras criações da fantasia também são facilmente consideradas verdadeiras e podem, às vezes, até mesmo aparecer em forma concreta. Uma das atividades do ânimo mais difícil de identificar ocorre nesse terreno, nomeadamente o estabelecimento de uma imagem de desejo de si mesmo. O ânimo sabe muito bem como desenvolver uma imagem e torná-la crível, de forma que mostra-se aquilo que se gostaria de ser, como, por exemplo, a amante ideal, ou a comovente criança indefesa, ou a servidora abnegada, ou a extraordinariamente original, ou a que na verdade nasceu para algo melhor, etc. Sem dúvida, essa atividade lhe confere poder sobre a pessoa até o ponto em que se seja forçado ou se decida, de maneira espontânea, sacrificar a imagem representada e ver-se como realmente se é. A atividade espiritual feminina também se manifesta com muita frequência em cismas orientadas em geral retrospectivamente que a própria pessoa. Ou outras, deveria ter feito tudo de maneira diferente. E como? Ou relações causais são construídas como se fossem uma obrigação. Gostamos de chamar a isso de pensar, mas é claro que se trata de uma forma de atividade espiritual notavelmente próxima e improdutiva, que na verdade leva somente à automortificação. Também aqui está mais uma vez caracterizada a deficiência no que se refere à diferenciação entre a realidade e aquilo que é apenas pensado ou imaginado. Pode-se-ia dizer também que o pensamento feminino, até onde não atua de forma prática, como compreensão humana saudável, não é um pensamento propriamente dito, e sim mais sonho, imaginação, desejo, receio. Através da diferenciação espiritual primitiva entre imaginação e realidade, pode-se então esclarecer, em parte, também o poder e a autoridade do fenômeno do ânimos. Porque, na verdade, o espiritual, isto é, aquilo que é representado, possui ao mesmo tempo um caráter de realidade imediato. E por isso também o que o ânimos diz parecer ser imediatamente verdadeiro. Com isso chegamos à magia da palavra. Da mesma forma que algo imaginado, um pensamento, a palavra também age como realidade para o espírito não diferenciado. Nosso mito bíblico da criação, por exemplo, no qual o mundo surge quando o Criador pronuncia a palavra, é um documento desse tipo. O ânimos, portanto, também tem o poder mágico da palavra. E assim, os homens que atuam pela palavra podem, no bom e no mau sentido, exercer grande poder sobre a mulher. Estaria eu falando demais quando dou a entender que a magia da palavra, a arte da conversa, é o que mais infalivelmente prende a mulher ao homem, seduzindo-a? De qualquer forma, não é somente a mulher que está sujeita à magia da palavra, mas trata-se de um fenômeno de ocorrência geral. As ruas sagradas da antiguidade, os mantras, fórmulas de oração e de magia de todos os tipos, chegando até às expressões técnicas e tópicas de nosso tempo. Todos eles atestam o poder mágico do espírito tornado palavra. Mas, em geral, é mais provável que a mulher se submeta a esse efeito mágico que um homem de nível correspondente. Este tem, por natureza, o impulso de compreender as coisas com as quais lida. Como exemplo disso, os meninos pequenos adoram desmontar seus brinquedos para saber qual sua aparência por dentro ou descobrir como funciona. Esse impulso é muito menos pronunciado na mulher. Ela pode, por exemplo, manejar muito bem instrumentos ou máquinas
sem que lhe ocorra querer estudar ou compreender sua construção. Por isso também, uma palavra que lhe soe significativa pode se impor sem que ela, na verdade, entenda exatamente o seu sentido, enquanto o homem busca antes o significado. Apresentar-se, não como forma, mas como palavra. Logos significa, afinal, palavra. É uma forma de manifestação característica, sobretudo, do ânimos. Isto é, como uma vez que comenta ou compartilha da repressão aos comportamentos, seja qual for a situação em que se encontre. Muitas vezes é apenas sob essa forma que o ânimos é percebido pela primeira vez, como algo diferente do eu, muito antes que tenha se cristalizado em uma configuração pessoal. Até onde pude observar, essa voz manifesta-se principalmente em duas totalidades: numa avaliação crítica, em geral negativa, de qualquer emoção, numa pesquisa minuciosa de todos os motivos e intenções que, sem dúvida, sempre provoca sentimentos de inferioridade. E costuma sufocar cada iniciativa, cada desejo ainda em germe. Como variação, até agora fizeram-se elogios exagerados, e o resultado desse julgamento extremo é que se oscila entre a consciência de total nulidade e um elevado sentimento de valor e de si mesmo. A segunda totalidade movimenta-se mais ou menos exclusivamente no estabelecimento de mandamentos e proibições, ou em ditar concepções em geral válidas. Parece que aqui são expressos dois lados importantes da função do logos. Por um lado, a discriminação, o julgamento e o reconhecimento. Por outro, a abstração e o estabelecimento de leis gerais. Poder-se-ia dizer, talvez, que onde o primeiro tipo de funcionamento predomina, a figura do ânimos aparece como uma pessoa, enquanto ela. Quando o segundo tipo predomina, surge como vários, uma espécie de conselho. Discriminação e julgamento correspondem mais a um indivíduo, enquanto o estabelecimento e abstração de leis, as quais têm por pressuposto a comparação e a concordância de muitos, é expresso de maneira conveniente por uma maioria. O que, entretanto, se refere com exatidão àquilo que é criativo no espírito é reconhecidamente algo muito raro na mulher. Há muitas mulheres que já desenvolveram bastante sua capacidade de pensamento e diferenciação, sua crítica, mas muito poucas são espiritualmente criativas como o homem. Dizem as más línguas que a mulher possui tão pouco talento para a invenção que o homem não tivesse descoberto a colher, ela estaria mexendo a sopa até hoje com um pau. O criativo na mulher expressa-se bastante mais na vida que em obras. Não apenas em sua função biológica, como mãe, mas na configuração na vida como um todo. Seja em seu papel de companheira do homem, em sua atividade como educadora da criança, como dona de casa ou sob qualquer outra forma. A configuração de relação pertence preferencialmente à configuração da vida, e esta é a área apropriada para a energia criativa feminina. Nos produtos do inconsciente, em sonhos, fantasias ou simplesmente em pensamentos que se nos apresentam, encontramos também, no entanto, o momento do espiritual criativo. Isto é, esses produtos com frequência contêm ideias, verdades de natureza pura e absolutamente objetiva e impessoal. A transmissão de tais conhecimentos e conteúdos é muito apropriadamente a função do ânimos superior. Encontra-se com frequência em sonhos, sobretudo de mulheres que têm um pensamento mal desenvolvido, ou uma educação pobre, símbolos científicos abstratos que praticamente não podem mais ser entendidos como pessoais, representando diagnósticos ou ideias objetivas que são mais surpreendentes para a própria mulher que os sonha e para qualquer outra pessoa. Assim, eu conheço uma mulher para quem o pensamento é a função inferior, mas em cujos sonhos o assunto mais frequente são questões de astronomia e física e instrumentos técnicos de todo tipo. Uma mulher de um tipo totalmente irracional,
desenhava como representação de conteúdos inconscientes apenas figuras estritamente geométricas, formas bastante semelhantes a cristais, como se pode encontrar em livros escolares de geometria ou de mineralogia. E ainda em outras, o ânimos transmite visões de mundo e de vida que foge muito de seu pensamento consciente e cuja qualidade criativa não pode ser negada. Entretanto, na área em que a atividade criativa da mulher é mais ostensiva, naquela das relações humanas, o criativo é menos fruto do espírito no sentido de logos, sendo assim muito mais produto do sentimento de par com a intuição ou a sensibilidade. Aqui, ao contrário, o ânimos pode ser diretamente perigoso, quando ele interfere como intelecto em lugar de sentimento nas relações, e dessa maneira as dificulta ou impossibilita. Acontece com muita frequência que, em vez de aprender a situação ou o outro por meio do sentimento e encará-los de maneira correspondente, se imagina algo sobre eles. E é a essa fantasia que tem de reagir de forma humana. Pode ser uma atitude muito correta, bem intencionada e sensata, mas que não funciona, ou funciona de maneira errada, por ser apenas objetiva e factualmente correta, porque o parceiro ou a relação não requer naquele momento conhecimento ou objetividade, e sim intuição. É muito comum acontecer de, com o sentimento de se estar agindo muito valorosamente, adotar-se uma dessas atitudes pragmáticas e, com isso, arruinar uma situação por completo. A incapacidade de se compreender que conhecimento, razão e pragmatismo não têm sentido em determinados lugares costuma ser surpreendente. Eu só posso explicar isso pelo fato de que se está acostumado a encarar o gênero masculino em si mesmo como algo de maior valor, superior ao feminino, de tal forma que se acredita que uma postura masculino-pragmática seria, em qualquer caso, melhor que uma feminina pessoal. Isso diz respeito especialmente às mulheres que já alcançaram uma determinada conscientização e valoração daquilo que é lógico-racional. Chegamos aqui a uma diferença muito importante entre o problema do ânimos da mulher e o problema da ânima do homem, que, segundo me parece, merece a nossa atenção. Quando o homem descobre sua ânima e tem de brigar com ela, ele precisa aceitar algo que, para ele, até então tinha pouco valor. Nesse caso, não faz muita diferença que a figura da ânima seja ela, imagem ou pessoa, haja de maneira fascinante, atraente e, portanto, valiosa. Muitas vezes, o feminino em si teve até agora em nosso mundo, quando comparado ao masculino, o valor de algo inferior. E somente agora começa-se a fazer justiça a ele. Expressões como apenas uma garota ou uma moça não faz uma coisa dessas, um comportamento que representa como desprezível e inferior, são bastante característicos. Também, nas nossas leis, nas quais até pouco tempo atrás e em muitos lugares até hoje, declaradamente precede a mulher. Tem muitos direitos, é seu tutor e etc. Essa concepção era dominante em todos os lugares. Em consequência, o homem, quando estabelece relações com sua ânima, tem igualmente que descer do pedestal em que está. Precisa vencer uma resistência, superar seu orgulho quando ele reconhece a senhora. Segundo Spitzer, ou She That Must Be Obeyed, como a chama Rider Haggard, com a mulher é diferente. Não se chama o ânimos de He That Must Be Obeyed, pelo contrário, pois instintivamente é demasiado óbvio para a mulher obedecer à autoridade do ânimos, ou também do homem com observância de escrava. A concepção de que o masculino tem em si mais valor que o feminino está em seu sangue, por mais que ela conscientemente pense de outra maneira, e contribui muito para acentuar o poder do ânimos. O que precisamos superar em relação ao ânimos não é o orgulho,
mas sim a falta de autoconfiança e a resistência da indolência. Para nós, não é como se tivéssemos que subir a montanha, a não ser quando se é idêntica ao ânimos, mas como se estivéssemos que provar nosso valor, o que com frequência requer coragem ou força de vontade. Para nós é como se fosse uma petulância, quando opomos nossas próprias convicções incompetentes aos julgamentos do ânimos e do homem, que reivindicam validade universal, e muitas vezes não é pouco o que custa animar-se a uma tal igualdade espiritual, ao que tudo indica atrevida, pois aí pode-se facilmente ser mal compreendida ou julgada de forma errônea. Mas sem esse ato de insurreição, ainda que se tenha que sofrer as consequências, a mulher nunca se libertará do poder do tirano. Visto de fora, ele parece muitas vezes ser exatamente o contrário, pois, com demasiada frequência, surge uma segurança arrogante, um aplauso que não admite absolutamente nada, e nota-se menos a timidez e a falta de convicção em si mesma. Na verdade, essa atitude obstinada e confiante, ou até mesmo combativa, deveria ser confrontada com ânimos e, às vezes, é bem isso que pretende. Mas, em geral, ela é o sinal de uma identidade mais ou menos completa. Não somos somente nós na Europa que sofremos desse culto aos homens que, sem dúvida, ainda sobrevive, ou melhor, dessa supervalorização do masculino. Também na América, onde se costuma falar de um culto à mulher, a coisa no fundo não é diferente. Uma médica americana com grande experiência me disse que todas as suas pacientes sofrem com a inferioridade do próprio sexo e que ela, antes de qualquer coisa, precisava insistir com todas para que concedessem ao feminino o valor que lhe é devido. Em contrapartida, são raros homens que têm pouca consideração para com o próprio sexo. Ao contrário, em geral, eles se orgulham dele. Moças que gostariam de ser rapazes, há muitas. Mas um rapaz que gostaria de ser uma menina é visto como algo quase depravado. A partir desse estado de coisa, o posicionamento da mulher em relação ao ânimos resulta naturalmente muito diferente do que o posicionamento do homem em relação à ânima. E muitas manifestações ligadas a isso, que o homem não pode compreender como paralelas à sua vivência da ânima e vice-versa, devem ser atribuídas no ponto de vista de que, sob esse aspecto, as tarefas do homem e da mulher são diferentes. Sem dúvida, há sacrifícios também para a mulher. Para ela, tornar-se consciente significa a perda de um poder especificamente feminino. Com a sua inconsciência e graças a ela, a mulher exerce um efeito mágico sobre o homem, uma magia que lhe confere poder sobre ele. E por sentir isso de maneira instintiva e não querer perder esse poder, ela muitas vezes opõe-se com tenacidade à conscientização. Mesmo que o espiritual como tal pareça-lhe bastante desejável. Muitas mulheres mantêm-se, por assim dizer, artificialmente inconscientes somente para não ter que fazer esse sacrifício. Mas é preciso dizer, no entanto, que nisso, muitas vezes a mulher é também corroborada pelo homem, pois muitos homens encontram prazer exatamente na inconsciência da mulher e colocam todos os obstáculos possíveis em seu caminho rumo a uma maior consciência que parece a eles incômoda e desnecessária. Outro ponto que costuma passar despercebido é que eu também gostaria de mencionar agora está na função do ânimos em relação à ânima. A concepção corrente é que ânimos e ânima são agentes mediadores entre os conteúdos inconscientes e a consciência. E com isso, quer-se dizer que ambos trabalham exatamente da mesma maneira. Isso procede de uma maneira geral, mas me parece importante apontar também a diferença de papéis do ânimos e da ânima. O papel de transmitir conteúdos inconscientes, no sentido de torná-los visíveis,
recai, acima de tudo, sobre a ânima. Ela ajuda na percepção de coisas que, de outra maneira, permanecem no escuro. Há uma condição prévia para isso. Trata-se de uma espécie de escurecimento da consciência. Portanto, da instalação de uma consciência mais feminina, que é menos penetrante e clara que a masculina, mas que, num âmbito mais amplo, percebe coisas ainda vagas. O dom visionário da mulher, sua capacidade de intuição, é conhecido há eras. Seus olhos mais desfocados permitem-lhe pressentir o escuro e ver o que está oculto. Essa visão, a percepção daquilo que não pode ser visto de outra maneira, torna-se possível ao homem através da ânima. No ânimos, entretanto, a tônica não se encontra na percepção pura e simples, como foi dito. Isso já foi concedido ao espírito feminino desde sempre, mas sim, de acordo com o ser do Logos, no conhecimento e, sobretudo, na compreensão. O que o ânimos tem a transmitir é mais o sentido que a imagem. Seria um erro acreditar que alguém empregou seu ânimos quando esse alguém abandona-se à sua fantasia passiva. Não se deve esquecer que dar corda à sua atividade de fantasia é a norma para a mulher, não representando isso qualquer realização. Acontecimentos ou imagens irracionais cujo sentido não se compreende parecem para ela algo totalmente natural, enquanto para o homem lidar com isso é uma realização, significando uma espécie de sacrifício da ratio, um salto da luz para a escuridão, do claro para o opaco. Para o homem, é um esforço admitir que todos os conteúdos aparentemente incompreensíveis, ou mesmo sem sentido, poderiam ter valor. Além disso, a postura passiva, exigida pela contemplação, corresponde no todo menos à natureza ativa do homem. Para a mulher, isso não é difícil. Ela não tem nenhuma premeditação contra o irracional. Não tem a necessidade de encontrar de imediato um sentido para tudo. Nem aversão pelo passivo, suportar tudo isso. Para aquelas mulheres para as quais o inconsciente não se abre facilmente, que encontram dificuldade em ter acesso aos seus conteúdos, o ânimos pode tornar-se mais um empecilho que uma ajuda quando quer analisar e compreender de imediato cada imagem que emerge antes, mesmo que ela pudesse ser percebida. O ânimos deve exibir sua genuína eficácia somente depois que esses conteúdos estiverem penetrados na consciência, tendo já talvez até mesmo tomado forma. Neste momento, sua existência é, então, inestimável, pois ele ajuda para que se chegue à compreensão e ao sentido. É possível, entretanto, que alguém seja notificado de um sentido diretamente a partir do inconsciente, de forma que não são símbolos ou imagens que se apresentam, mas um conhecimento pronto expresso em palavras. Esta é, na verdade, uma manifestação muito característica do ânimos. Muitas vezes o difícil é apenas descobrir se, no caso, se trata de um dos significados conhecidos, válidos universalmente e, portanto, coletivos, ou de uma inteligência real e, portanto, condicionada ao indivíduo. Para que isso fique claro, requer-se, mais uma vez, apreciação crítica consciente e uma diferenciação clara entre a própria pessoa e o ânimos. Página 46.